Bom dia, Rodrigo. Tô aqui para fazer o trabalho sobre a gripe espanhola. Eu vou tentar agilizar um pouco porque eu já gravei esse vídeo várias vezes, deu muita coisa errada. Eu percebi que 10 minutos é um tempo um pouco curto, então já vou começar bem direto. Bom, primeiramente, o que foi a doença, né? A descrição da doença. Eu vou estar olhando para cá porque eu separei alguns slides que estão anexados na atividade também. Bom, a gripe espanhola foi uma pandemia, né, que se iniciou lá em 1918 e acabou em 1919. Por mais que ela tenha sido um curto período de tempo, né, relativamente, ela atingiu todos os continentes do mundo, deixando no mínimo 50 milhões de mortes ao redor do mundo, né, no total. Já que não se sabe ao certo, né, o total de mortes, e algumas estatísticas falam de até 100 milhões de mortes. Então, entre 50 e 100 milhões de mortes causados pela gripe espanhola, né, já que estava em período de guerra, que eu já vou falar da relação sobre a guerra, né, que não dá para separar esses dois acontecimentos que ficaram muito unidos ali, porque não se sabia muito bem, né, quem que tinha morrido decorrente da guerra ou decorrente da própria doença. Bom, ela surgiu como uma mutação de um vírus que era o vírus influenza, tanto é que muitas vezes ela é chamada de La Influenza espanhola, e ela, tipo assim, ela surgiu em aves e depois passou para o ser humano. Outra coisa sobre a doença é que não havia uma cura, não havia uma vacina, e os médicos não sabiam nem mesmo o que causava essa doença nas pessoas. Bom, sobre a guerra, os primeiros infectados pela doença foram soldados, e a guerra ajudou a espalhar muito essa doença, porque a partir do momento que soldados começaram a ir para a guerra infectados, isso ajudou a alastrar a doença por todos os países europeus e depois para todos os outros continentes. Barcos com milhares de pessoas infectadas entravam e saíam de portos em todo o mundo. Bom, além disso, sobre a origem da doença, não se sabe ao certo, não é um mistério aí entre os pesquisadores. As duas teorias mais aceitas são ou Estados Unidos ou China, sendo que a mais aceita dessas é a dos Estados Unidos, né? Já que foi lá que aconteceu o primeiro caso, que foi o Albert Gitchell, que era um soldado americano, que depois dele apresentar os sintomas, outros 1.100 soldados apresentaram também os sintomas da gripe espanhola. E além disso, tipo assim, a doença começou a se alastrar pela Europa a partir do momento que as tropas americanas chegaram lá. Então, acredita-se que tenha surgido ali nos Estados Unidos a gripe e depois começou a se espalhar devido à guerra, né? A pesquisadora chamada Cristiane Maria Cruz de Souza, ela divide essa pandemia em três ondas, né? Três fases do alastramento dessa doença, como ela se espalhou pelo mundo. Bom, a primeira fase, ela se inicia lá no início da doença, lá em março, no início de 1918, lá ainda quando estava começando a se espalhar pela Europa, né? Ainda mais concentrado ali nos Estados Unidos e Europa. Bom, na segunda fase, que foi a mais devastadora, causou mais mortes, mais infectados, foi quando começou a se espalhar para outros continentes, como Ásia e África, e as Américas. E aí começou a causar muitas mortes. Os sintomas eles se agravaram muito, se tornaram mais letais, começou a matar mais pessoas. E na terceira fase se tornou uma pandemia global. Bom, o nome da gripe espanhola, por mais que tenha surgido ou nos Estados Unidos ou na China, né, que são os mais aceitos, tem esse nome de gripe espanhola, porque como a maioria dos países europeus estavam em guerra, a mídia, as notícias, os jornais do país eram muito, tipo assim, eles tentavam esconder e censurar essas informações sobre a gripe espanhola, né? Já que como eles estavam em guerra, aqui ó, eles não podiam prejudicar a moral dos soldados, não queriam criar um pânico ali na população e não queriam passar uma imagem de fraqueza, né? Que eles estavam sendo afetados pela doença para os inimigos na guerra, né? Para os seus adversários. Já a Espanha, né? Como ela não estava participando da guerra, sua imprensa era livre e ela que distribuía para o mundo todas as notícias sobre essa gripe, sobre a pandemia. Ok, alguns dos sintomas da gripe espanhola que afetava vários sistemas ali do corpo humano, não era só um, não era específico, afetava vários.
eram dores musculares e nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação da laringe, faringe, traqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, proteinúria, que é o aumento da concentração ali da proteína na urina, nefrite, que é a inflamação dos rins, e também depois de algumas horas que esses sintomas apareciam, também causava manchas escurecidas, manchas marrons na pele, e a pele ficava com um tom azulado, além de uma tosse com sangue e sangramento também pelo nariz e orelhas. Bom, agora sobre as regiões e localidades que foram mais atingidas, a primeira que eu vou falar aqui é a Índia, que lá teve mais de 18 milhões de mortes causadas pela gripe espanhola, então foi o lugar onde mais houveram mortes, foi um número assim enorme. E nisso a Filadélfia. O que aconteceu na Filadélfia? Quando a gripe começou a realmente se espalhar pelo mundo, as autoridades americanas, por mais que elas demoraram a reagir, elas começaram a recomendar medidas para evitar aglomeração, né, para evitar o avanço da doença. Mas as autoridades da Filadélfia ali, da Pensilvânia, não ignoraram simplesmente essas recomendações e fizeram desfiles nas ruas. E isso, obviamente, teve um efeito devastador ali, várias consequências. Em 6 semanas, 47 mil pessoas já estavam doentes e 12 mil pessoas já tinham morrido só ali naquela cidade. Além disso, outros lugares muito atingidos foram os campos de treinamento militar nos Estados Unidos, e o país em geral também foi muito afetado pela doença, né? Bom, os impactos gerados na sociedade foram os seguintes. Primeiramente, foi o que eu já falei aqui, que foi medidas de isolamento social para evitar o avanço da doença, em que houveram fechamento de escolas, igrejas, comércios, entre vários outros. Alguns lugares entraram em quarentena também, que afetou muito a sociedade. Além disso, houve o uso de máscaras em alguns lugares dos Estados Unidos. Além disso, outro impacto que teve foi o sistema de saúde, né, que entrou em colapso, porque eram muitas pessoas doentes e eles não tinham uma capacidade, não tinham uma estrutura para isso. E além disso, surgiram na sociedade várias teorias para tentar explicar essa tamanha mortalidade aí da doença. Além disso, na sociedade aí também começaram a surgir uma série de medicamentos que foram administrados nos pacientes, mas não eram nem um pouco eficazes. Bom, também houveram aqui alguns relatos de sobreviventes da doença, ou de filhos sobreviventes, que eu mostrei, que eu coloquei aqui nos meus slides. O primeiro deles que eu achei, que esses relatos eles estão arquivados no banco de memória do Arquivo Histórico Municipal João Sapadari Adame. O primeiro que eu achei foi o do senhor Vasco Peretti, que a mãe dele morreu pela gripe espanhola. Como o vídeo ele tem que ser menor que 10 minutos e o relato a frase não é tão pequena, eu deixei aqui para você ler. Se você quiser, eu posso regravar o vídeo lendo essa parte, mas ela ficaria muito grande com o relato e não daria tempo de fazer em menos de 10 minutos. Um outro relato aqui também que eu achei foi a da Dona Adelaide Rosa, que ela foi entrevistada lá em 1985, bem depois aí da gripe, e ela contou, né, como é que a situação foi difícil, principalmente na família dela, onde morreram várias pessoas da família dela, especialmente aí que ela se lembrou aí na entrevista, foi do irmão dela, Olímpio, que também tá aqui o relato dela. Algumas ações tomadas pela sociedade e autoridades visando o controle da doença. Primeiramente que no início as autoridades não davam um valor à doença. Diversas cidades americanas, depois, com o maior avanço da doença, já tomaram estratégias de distanciamento social, como já havia falado, para prevenir as mortes, com fechamento de vários lugares públicos. Também o uso obrigatório de máscara. Também houveram medidas preventivas que restringem a interação social. E isso acaba deprimindo a economia um pouco, né? Que também estamos nesse dilema hoje em dia, né?
sobre esse negócio aí de distanciamento social acabar prejudicando muito na economia. Então, as maiores ações aí foi o distanciamento social e o uso de máscaras também. Bom, agora no Brasil, né? Essa doença chegou no Brasil lá em setembro de 1918, no final do ano, através de um navio britânico que vinha lá de Portugal, e esse navio ele desembarcou Recife, Salvador e Rio de Janeiro e já começou a se espalhar pelos grandes centros do Brasil. A doença causou a morte de 35 mil brasileiros em média, um número muito grande também. Alguns dos lugares mais atingidos foram a cidade de São Paulo, que contou com até 350 mil pessoas infectadas pela doença, porém teve uma letalidade um pouco menor, que foi no mínimo 2 mil mortes, menor, mas também é muito grande. O Rio de Janeiro contou com 14 mil mortes causadas pelas doenças. Outro impacto muito grande também no Brasil foi a morte de Rodrigues Alves, né, que era que seria o presidente da República. Ele foi eleito presidente da República em 1918, mas ele não assumiu, né, porque ele faleceu devido à doença. Além disso, surgiram no Brasil receitas de tratamentos infalíveis, né, que surgiram aí em jornais, que leitores de jornais e notícias espalhavam aí, e essas receitas não tinham nenhum embasamento científico, não tinham nenhuma comprovação e não eram eficazes realmente. Uma curiosidade sobre esse surgimento aí dessas curas foi o surgimento da caipirinha, né? Que era uma mistura aí de cachaça, mel e limão, que diziam que ia curar essa gripe espanhola, ia curar a infecção, e acabou surgindo a caipirinha, né? Que hoje é uma bebida muito famosa aqui no Brasil. Além disso, houveram aqui no Brasil medidas de prevenção de estacionamento social, houve uma quarentena aqui no pico, quando estava no pico dos contágios, houve quarentena, escolas e lojas e outros lugares fecharam para evitar aglomeração. E além disso, há relatos dizendo do medo, né, das pessoas de sair na rua, porque o contágio era muito fácil. Bom, além disso, no Rio de Janeiro, o Congresso e o Senado foram fechados. Em Salvador, a imprensa local repercutiu a difusão da doença por toda a cidade. Isso resultou muito na interdição de alguns serviços públicos e também na proibição da realização de eventos públicos, inclusive festividades e cultos religiosos. Bom, além disso, outro impacto aqui da doença no Brasil foi o sistema de saúde brasileiro, né? Que não suportou a quantidade de pessoas doentes e foi à falência. Ele não conseguiu, eram muitos leitos, não tinham médicos suficientes, não tinham leitos suficientes, não dava para abrigar todo mundo ali. Outro problema aí dessa quantidade de pessoas doentes, quantidade de mortos, foram os cemitérios, porque não haviam valas suficientes, não haviam caixões suficientes, os coveiros trabalhavam sem parar freneticamente ali e não estavam aguentando mais. Então eu acho que foi isso, as consequências que tiveram no Brasil, essa queda aí do sistema de saúde brasileiro, que nessa época não era público, igual é hoje, aí que nós temos o SUS, é, essa falta de leitos médicos e essa crise aí nos cemitérios. E eu acho que é isso, trabalho. Desculpa aí pelo tempo, mas eu tentei deixar o mais completo possível o trabalho.